Lei de Licitações e Contratos Administrativos, número 14.133, artigo 23 a 27. Título 2. Das licitações. Capítulo 2. Da fase preparatória. Seção 1. Da instrução do processo licitatório. Artigo 23. O valor previamente estimado da contratação deverá ser compatível com os valores praticados pelo mercado, considerados os preços constantes de bancos de dados públicos e as quantidades a serem contratadas, observadas a potencial economia de escala e as peculiaridades do local de execução do objeto. Parágrafo 1º. No processo licitatório, para a aquisição de bens e contratação de serviços em geral, conforme regulamento, o valor estimado será definido com base no melhor preço aferido por meio da utilização dos seguintes parâmetros adotados de forma combinada ou não. Inciso 1. Composição de custos unitários menores ou iguais à mediana do item correspondente no painel para consulta de preços ou no banco de preços em saúde disponíveis no Portal Nacional de Contratações Públicas. Inciso 2. Contratações similares feitas pela administração pública em execução ou concluídas no período de 1 ano anterior à data da pesquisa de preços, inclusive mediante sistema de registro de preços, observando o índice de atualização de preços correspondente. Inciso 3. Utilização de dados de pesquisa publicada em mídia especializada, de tabela de referência formalmente aprovada pelo Poder Executivo Federal e de sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo, desde que contenha a data e hora de acesso. Inciso 4. Pesquisa direta com, no mínimo, 3 fornecedores, mediante solicitação formal de cotação, desde que seja apresentada a justificativa da escolha desses fornecedores e que não tenham sido obtidos os orçamentos com mais de 6 meses de antecedência da data de divulgação do edital. Inciso 5. Pesquisa na Base Nacional de Notas Fiscais Eletrônicas na forma de regulamento. Parágrafo 2º. No processo licitatório para contratação de obras e serviços de engenharia, conforme regulamento, o valor estimado, acrescido do percentual de benefícios e despesas indiretas, de referência e dos encargos sociais cabíveis, será definido por meio da utilização de parâmetros na seguinte ordem. Inciso 1. Composição de custos unitários menores ou iguais à mediana do item correspondente do sistema de custos referenciais de obras para serviços e obras de infraestrutura de transportes ou do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices de Construção Civil para as demais obras e serviços de engenharia. Inciso 2. Utilização de dados de pesquisa publicada em mídia especializada, de tabela de referência formalmente aprovada pelo Poder Executivo Federal e de sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo, desde que contenham a data e a hora de acesso. Inciso 3. Contratações similares feitas pela administração pública em execução ou concluídas no período de 1 ano anterior à data da pesquisa de preços, observado o índice de atualização de preços correspondente. Inciso 4. Pesquisa na Base Nacional de Notas Fiscais Eletrônicas na forma de regulamento. Parágrafo 3º. Nas contratações realizadas por municípios, estados e Distrito Federal, desde que não envolvam recursos da União, o valor previamente estimado da contratação, a que se refere o caput deste artigo, poderá ser definido por meio da utilização de outros sistemas de custos adotados pelo respectivo ente federativo. Parágrafo 4º. Nas contratações diretas por inexigibilidade ou por dispensa, quando não for possível estimar o valor do objeto na forma estabelecida nos parágrafos 1º, 2º e 3º deste artigo, o contratado deverá comprovar previamente
que os prazos estão em conformidade com os praticados em contratações semelhantes de objetos de mesma natureza, por meio da apresentação de notas fiscais emitidas para outros contratantes no período de 1 ano anterior à data da contratação pela administração ou por outro meio idôneo. Parágrafo 5º. No processo licitatório para contratação de obras e serviços de engenharia, sob os regimes de contratação integrada ou semi-integrada, o valor estimado da contratação será calculado nos termos do parágrafo 2º deste artigo, acrescido ou não de parcela referente à remuneração do risco e, sempre que necessário e o anteprojeto o permitir, a estimativa de preço será baseada em orçamento sintético, balizado em sistema de custo definido no inciso 1º do parágrafo 2º deste artigo, devendo a utilização de metodologia expedita ou paramétrica e de avaliação aproximada baseada em outras contratações similares ser reservada às frações do empreendimento não suficientemente detalhadas no anteprojeto. Parágrafo 6º. Na hipótese do parágrafo 5º deste artigo, será exigido dos licitantes ou contratados, no orçamento que compuser suas respectivas propostas, no mínimo o mesmo nível de detalhamento do orçamento sintético referido no mencionado parágrafo. Artigo 24. Desde que justificado, o orçamento estimado da contratação poderá ter caráter sigiloso, sem prejuízo da divulgação do detalhamento dos quantitativos e das demais informações necessárias para a elaboração das propostas e, nesse caso, inciso 1, o sigilo não prevalecerá para os órgãos de controle interno e externo. Inciso 2, vetado. Parágrafo único. Na hipótese de licitação em que for adotado o critério de julgamento por maior desconto, o preço estimado ou o máximo aceitável constará do edital da licitação. Artigo 25. O edital deverá conter o objeto da licitação e as regras relativas à convocação, ao julgamento, à habilitação, aos recursos e às penalidades da licitação, à fiscalização e à gestão do contrato, à entrega do objeto e às condições de pagamento. Parágrafo 1º. Sempre que o objeto permitir, a administração adotará minutas padronizadas de edital e de contrato com cláusulas uniformes. Parágrafo 2º. Desde que, conforme demonstrado em estudo técnico preliminar, não sejam causados prejuízos à competitividade do processo licitatório e à eficiência do respectivo contrato, o edital poderá prever a utilização de mão de obra, materiais, tecnologias e matérias-primas existentes no local da execução, conservação e operação do bem, serviço ou obra. Parágrafo 3º. Todos os elementos do edital, incluídos minuta de contrato, termos de referência, anteprojeto, projetos e outros anexos, deverão ser divulgados em sítio eletrônico oficial na mesma data de divulgação do edital, sem necessidade de registro ou de identificação para acesso. Parágrafo 4º. Nas contratações de obras, serviços e fornecimentos de grande vulto, o edital deverá prever a obrigatoriedade de implantação de programa de integridade pelo licitante vencedor no prazo de 6 meses, contado da celebração do contrato, conforme regulamento que disporá sobre as medidas a serem adotadas, a forma de comprovação e as penalidades pelo seu descumprimento. Parágrafo 5º. O edital poderá prever a responsabilidade do contratado pela: inciso 1, obtenção do licenciamento ambiental. Inciso 2, realização da desapropriação autorizada pelo poder público. Parágrafo 6º.
Os licenciamentos ambientais de obras e serviços de engenharia, licitados e contratados nos termos desta lei, terão prioridade de tramitação nos órgãos e entidades integrantes do Sistema Nacional do Meio Ambiente e deverão ser orientados pelos princípios da celeridade, da cooperação, da economicidade e da eficiência. Parágrafo 7º. Independentemente do prazo de duração do contrato, será obrigatória a previsão no edital de índice de reajustamento de preço com data base vinculada à data do orçamento estimado e com a possibilidade de ser estabelecido mais de um índice específico ou setorial em conformidade com a realidade de mercado dos respectivos insumos. Parágrafo 8º. Nas licitações de serviços contínuos, observado o interregno mínimo de 1 ano, o critério de reajustamento será por, inciso 1, reajustamento em sentido estrito, quando não houver regime de dedicação exclusiva de mão de obra ou predominância de mão de obra, mediante previsão de índices específicos ou setoriais. Inciso 2, repactuação, quando houver regime de dedicação exclusiva de mão de obra ou predominância de mão de obra, mediante demonstração analítica da variação dos custos. Parágrafo 9º. O edital poderá, na forma disposta em regulamento, exigir que percentual mínimo da mão de obra responsável pela execução do objeto da contratação seja constituído por, inciso 1, mulheres vítimas de violência doméstica. Inciso 2, oriundos ou egressos do sistema prisional. Artigo 26. No processo de licitação, poderá ser estabelecida margem de preferência para, inciso 1, bens manufaturados e serviços nacionais que atendam a normas técnicas brasileiras. Inciso 2, bens reciclados, recicláveis ou biodegradáveis conforme regulamento. Parágrafo 1º. A margem de preferência de que trata o caput deste artigo, inciso 1, será definida em decisão fundamentada do Poder Executivo Federal, no caso do inciso 1 do caput deste artigo. Inciso 2. Poderá ser de até 10% sobre o preço dos bens e serviços que não se enquadrem no disposto nos incisos 1 ou 2 do caput deste artigo. Inciso 3. Poderá ser estendida a bens manufaturados e serviços originários de Estados partes do Mercado Comum do Sul, Mercosul, desde que haja reciprocidade com o país prevista em acordo internacional aprovado pelo Congresso Nacional e ratificado pelo Presidente da República. Parágrafo 2º. Para os bens manufaturados nacionais e serviços nacionais resultantes de desenvolvimento e inovação tecnológica no país, definidos conforme regulamento do Poder Executivo Federal, a margem de preferência a que se refere o caput deste artigo poderá ser de até 20%. Parágrafo 3º. Vetado. Parágrafo 4º. Vetado. Parágrafo 5º. A margem de preferência não se aplica aos bens manufaturados nacionais e aos serviços nacionais se a capacidade de produção desses bens ou de prestação desses serviços no país for inferior, inciso 1, à quantidade a ser adquirida ou contratada, ou, inciso 2, aos quantitativos fixados em razão do parcelamento do objeto, quando for o caso. Parágrafo 6º. Os editais de licitação para a contratação de bens, serviços e obras poderão, mediante prévia justificativa da autoridade competente, exigir que o contratado promova em favor de órgão ou entidade integrante da administração pública ou daqueles por ela indicados, a partir de processo isonômico, medidas de compensação comercial, industrial ou tecnológica,
ou acesso a condições vantajosas de financiamento, cumulativamente ou não, na forma estabelecida pelo Poder Executivo Federal. Parágrafo 7º. Nas contratações destinadas à implantação, à manutenção e ao aperfeiçoamento dos sistemas de tecnologia de informação e comunicação considerados estratégicos em ato do Poder Executivo Federal, a licitação poderá ser restrita a bens e serviços com tecnologia desenvolvida no país, produzidos de acordo com o processo produtivo básico de que trata a Lei nº 10.176, de 11 de janeiro de 2001. Artigo 27. Será divulgada em sítio eletrônico oficial, a cada exercício financeiro, a relação de empresas favorecidas em decorrência do disposto no artigo 26 desta lei, com indicação do volume de recursos destinados a cada uma delas.